Ok, gente, boa tarde. Meu nome é Pedro Kemp, sou presidente da BAV do Paraná e estou muito feliz em poder ser o anfitrião desta tarde e apresentar para vocês, para falar sobre turismo religioso, um potencial alavancado pela iniciativa privada. Apresento para vocês o nosso querido Fábio Cardoso. O Fábio, que é graduado em Administração de Empresas pela PUC de Campinas, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, MBA Executivo em Liderança e Gestão, e tem uma experiência profissional bastante vasta, mais de 16 anos no segmento de turismo e hotelaria, 10 anos de corporativo, durante 6 anos no turismo religioso e 3 anos em implantação e operação do Hotel Rainha do Brasil, hotel oficial do Santuário. Então, gente, para conduzir essa tarde, falar um pouquinho sobre tudo isso, nosso querido Fábio vai apresentar e depois vai deixar um tempo livre para as perguntas e a gente conclui, tá bom? Aproveitem a palestra. Olá, boa tarde, agora sim. É uma honra ser recebido pelo Pedro Kemp aqui. Eu gostaria de agradecer ao convite, né, da BAV de estar aqui um pouquinho falando do turismo religioso, que a gente briga tanto por esse espaço, né? E hoje chegar aqui na BAV, ver que a gente tem um espaço para falar e na chegada já ver fotos do turismo religioso nos envaidece bastante, né? Como o Pedro colocou, eu trabalho no turismo já há 16 anos, porém 10 anos no turismo corporativo. Em 2012 eu estava trabalhando em Campinas, num hotel, e eu recebi um convite para trabalhar no turismo religioso. Até então o turismo religioso não fazia parte do meu dia a dia, né? Aí eu pensei, falei, o que será que eu vou fazer no turismo religioso? Será que tem oportunidades no turismo religioso? Fiquei sem saber muito o que fazer, né? Mas a proposta até então era interessante, era uma implantação de um hotel do Santuário Nacional, um hotel grande, 330 apartamentos, e foi onde eu aceitei a proposta. Em 6 anos que eu estou atuando no turismo religioso, eu participei de 5 grandes implantações. Então, se eu tinha dúvida que turismo religioso tem grandes oportunidades, hoje eu estou aqui para passar para vocês assim, um convite para quem ainda não trabalha no turismo religioso, que o turismo religioso ele é sim um segmento em plena expansão e que requer e precisa de profissionais para que entre nesse segmento e a gente consiga melhorar cada vez mais. Só para eu entender um pouquinho aqui, quem hoje opera com turismo religioso? 2, 4, 6 pessoas. Isso não é diferente do dia a dia, tá? Um dos grandes desafios do turismo religioso, a gente vai ver, é que é a falta de atuação de agente, mesmo especializado em turismo religioso. Então eu trouxe aqui um conceito, a gente vai falar um pouquinho do turismo religioso nacional, né, como um conceito mais amplo. Depois a gente vai entrar com um destino, que é o principal destino de turismo religioso nacional, e um case de sucesso, que é o tema principal da palestra, que é a iniciativa privada como uma alavanca para fomentar o turismo religioso. Esse é o meu trabalho hoje no turismo religioso. Então, o que a gente pode falar do turismo religioso? Ele envolve 2 grandes fenômenos sociais, né, que é o turismo e a religião. Então, você tem o turista, ele vai em busca de um destino, porém com o objetivo óbvio de ter uma experiência de fé. Porém, para o lado do destino, quando você olha turismo e religião, é um pouquinho diferente. Muitas vezes o destino, ele não entende o turismo, ele entende a religião. Então, ele está preparado para receber o turista para o momento de fé dele. Então, ele acaba aproveitando muito mais do momento de fé, da religião, do que do próprio turismo que o destino oferece. Tá? No turismo religioso, o que a gente percebe? Que diferente de qualquer outro turismo, ele não é o homem que escolhe um local. Eu vou desenvolver um turismo rural, um turismo de aventura em um lugar. E sim o povo que acaba escolhendo os lugares sagrados, né? Então o homem acaba sendo direcionado para organizar um local que as pessoas escolheram por ser um destino turístico, onde teve alguma graça, algo do tipo, e as outras pessoas começam a proliferar e as pessoas começam a querer ir frequentar esses lugares. Então aí já cria-se os destinos religiosos. Hoje a gente já tem alguns exemplos de lugares, são
construído propriamente por destino religioso, porém anteriormente não tinha isso, e ia se criando, né? Então, conversando um pouquinho com o Pedro, a gente estava falando o quanto a gente precisa investir num planejamento do turismo religioso daqui uns 5 anos para frente. Hoje a gente não tem isso. Hoje o turismo religioso ele está acontecendo, né? Então a gente não está na vanguarda ainda desse planejamento. E a origem do turismo religioso cristão, ele tem a origem com as peregrinações. Então o turismo ele era caracterizado com algo, as pessoas passavam por duras condições, né? Porque estavam no espírito de sacrifício, de purificação. E isso, assim, eu tinha todo o meu conforto fora, no dia a dia, porém, quando eu estava fazendo um turismo religioso, eu aceitava, meu nível de aceitação era bem maior de chegar num lugar, passar por uma noite, não dormir bem numa noite por não ter qualidade, ter uma mal alimentação, usar de estruturas que não são usuárias do dia a dia, né? Então, isso caracterizou por muito tempo o turismo religioso. Então, algo penoso, tinha que ser algo que fosse sacrifício, né? Hoje já está mudando. Porém, essa cultura do turismo religioso de sacrifício, ela se manteve por muito tempo. E os destinos, os hotéis, os lugares que acolhiam o turismo religioso, eles acabaram se valendo disso, então ofereciam pouca qualidade, né? Então, já que eles não querem tanta qualidade, eu posso oferecer menos qualidade. E aí foi se criando um turismo de massa, um turismo que acabou criando algumas marcas, né? Hoje eu converso com algumas pessoas que no passado tiveram experiências do turismo religioso, as pessoas têm uma referência muito negativa, né? E mesmo hoje melhorando a qualidade dos destinos, dos hotéis, dos locais de refeição, dos restaurantes, dos destinos religiosos, ainda tem essa herança. Não sei se alguém aqui já passou por isso ou não, mas tem essa referência, né? Olha, eu fui no passado, quando criança, quando jovem, com o pai ou a mãe, e não era tão bom. Hoje já é diferente. Hoje tem muito mais preocupação, né? E o turismo religioso, não diferente dos outros segmentos do turismo, também sentiu, né, com essa crise econômica, com essa crise de confiança que o governo está passando. E sentiu, porém o turismo religioso já está se voltando, né? Porém, o visitante que hoje vai fazer uma visita religiosa, hoje ele já está escolhendo um pouquinho melhor. Ele já não está aceitando mais aquela baixa qualidade que ele aceitou no passado. Hoje ele já está sendo mais seletivo com algumas coisas. Isso é ótimo para a gente que está do lado de cá para oferecer mais qualidade para o todo, né? E uma das coisas que marca bastante o turismo religioso acaba sendo a ilegalidade, né? Todo mundo, hoje nós estamos falando com agentes de viagens aqui, mas no turismo religioso todo mundo, a gente chama de Maria Tour, né, Pedro? Todo mundo pode ser um chefe de romaria, né? Então basta você fazer parte de uma paróquia e você é amigo do padre, você cria um grupo, reserva um ônibus e vai viajar para um destino religioso. Isso é muito, assim, isso movimenta muito o turismo, mas é ruim. Isso dificulta a nossa organização. E isso a gente consegue ver até mesmo no Ministério do Turismo, que ele divulga um número de visitantes, 17 milhões de visitantes ano. Na verdade, a gente já sabe que passaram de 35 milhões. Então, existe até uma dificuldade de levantar números que possam realmente traduzir o que é o turismo religioso. Desses 17 milhões e 700 que o Ministério do Turismo divulga, 10 milhões são excursionistas, são aquelas pessoas que vão numa viagem e voltam, são o famoso bate e volta. Eles chegam de manhã, chegam de madrugada e voltam no meio do dia. Também um outro desafio que a gente tem, porque às vezes as pessoas não têm tempo disponível para aproveitar e fazer turismo no destino religioso. Eles vão muitas vezes para fazer a sua experiência de fé, fazem uma compra que é cultural também, né? Você comprar algo no destino para benzer, para fazer alguma coisa e levar como lembrança daquele destino. Porém, com o número tão grande de pessoas que vão no bate e volta, acaba dificultando muito. E aí são os desafios que a gente acaba encontrando no turismo religioso, né? Desses 7 milhões e 700 permanecem pelo menos um dia na cidade.
Um dia, para quem trabalha com turismo, sabe que não dá para fazer nada, né? Então, o nosso desafio é fazer com que aquela pessoa que vai do bate e volta, ela fique pelo menos um dia na cidade. Quem já está indo na cidade, fique 2, 3, 4 dias e possa aproveitar muito do destino, que tem muitas coisas para serem exploradas. Porém, quando a falta de tempo faz com que as pessoas que vão embora, né? Uma das coisas que acontece no turismo religioso, até engraçado a gente falar, mas é assim, tem motoristas de ônibus que trabalham durante a semana, destinos como São Paulo, outras regiões, trabalhando durante a semana, fazendo linha de empresas, e no final de semana ele está de folga no sábado ou no domingo, ele próprio, ele faz parte de uma paróquia, ele aluga o ônibus da empresa que ele trabalha, vai lá, ele vende as poltronas de ônibus e faz o turismo. Então ele vai para o destino, mas ele está num dia de folga, ele quer voltar para a casa dele o quanto antes para descansar. Aí o que ele faz? Ele vai de manhã, chega de madrugada, a hora do almoço, máximo 1 ou 2 horas, já está querendo voltar para casa. E isso dificulta muito o turismo religioso. Então nós temos um trabalho para sensibilizar as pessoas que estão indo para não aceitar também essas condições e poder aproveitar mais do destino religioso como cultura, algo que o destino pode oferecer. Uma das coisas que pega bastante também para o destino religioso é a sazonalidade, né? A gente tem hoje uma concentração, praticamente 80% dos visitantes tem por hábito visitar o destino aos finais de semana. Então a gente tem 5 dias da semana que somados correspondem a 20% do movimento e o final de semana 2 dias corresponde a 80%. Então você tem uma sazonalidade tamanha e fora os dias de grandes eventos que também acaba criando isso. Essa sazonalidade ela traz em algumas situações experiências ruins, né, para o visitante, que ele vai no final de semana, ele vê que a estrutura não está comportando aquela quantidade de visitantes, aí ele fica com uma imagem, não quero isso, acaba evitando voltar naquele destino, né, sendo que a gente tem referências que o visitante do turismo religioso ele volta pelo menos uma vez por ano, né, então tem uma viagem anual. Uma parte dos desafios que a gente tem é criar nos destinos grupos de trabalho que sejam preparados para receber o turista religioso, né? Então, criar conventions, criar na Secretaria de Turismo mesmo a preparação para receber o turista, né? Você tem os destinos religiosos, às vezes, o turismo correspondendo a 90% do PIB daquela cidade. Porém, quando você vê a atuação dos órgãos envolvidos, você não vê essa mesma proporção, né? A riqueza ela vem por aqui, mas o investimento, a estrutura não vai pelo mesmo caminho. Então você recebe aqui e você investe em outras áreas, né? E aí o turista muitas vezes acaba ficando de lado e não tendo o que realmente precisaria, né? Então um dos desafios hoje aqui, é uma oportunidade, a gente está falando aqui, é profissionalizar e organizar esses promotores de caravana, né? Hoje eles estão atuando, é cultural, o pai fazia, o avô fazia, hoje já está passando para o filho, amanhã depois pode passar para o neto, mas a ideia é que a gente consiga sensibilizar e transformá-los em agente, que possa realmente fazer um turismo com qualidade, oferecendo segurança, né, e todo um contexto aí para o turismo religioso. Sem isso, dificilmente a gente consegue organizar. Tá? Ele fica muito pulverizado e a gente nem consegue falar com todos eles, então não tem nem canal de comunicação para falar com eles. E fora isso, combater transportes irregulares, né? Hoje, falar em pleno 2017 que tem transporte irregular fazendo turismo religioso, isso é comum, tá? Assim, tem algumas situações, não tem a NTT, não tem seguro de viagem, não tem nada. E quando você tem na mídia um acidente com um ônibus de turismo religioso, aí traz uma repercussão muito ruim para o segmento, né? Então esse é um dos desafios. Então melhorar a qualidade, né, das estruturas e serviços para receber o visitante, aí é uma outra ponta, né, e sensibilizar as pessoas que estão recebendo. Isso a gente tem percebido que está melhorando aos poucos, porém, como estava atrasado, precisa investir mais para estar preparado para receber o turista, né? Não adianta o turista chegar e falar, olha, espera aí, o ano que vem eu vou estar preparado, vou ter mais qualidade, isso não adianta. Então a gente precisa correr com isso.
e incluir operadoras no segmento do turismo religioso nacional. Hoje são pouquíssimas empresas que atuam e operam o segmento turismo religioso, né? A gente faz algumas reuniões, procura as operadoras, porém o fato de ter uma força ilegal tão grande, as operadoras acabam não tendo demanda para criar esses pacotes para o turismo religioso. Então a participação das agências e operadoras no segmento acaba sendo pequeno, e isso acaba dificultando um pouquinho. E melhorar a divulgação de destinos, né? Destinos religiosos, a gente sabe de grandes festas, grandes eventos, tudo, mas tem muitas opções que a gente precisa melhorar. Melhorar até mesmo para oferecer para as pessoas que estão fazendo turismo religioso para explorar e aproveitar mais desse destino, né? Então, falando de turismo religioso nacional, não tem como a gente não falar de Santuário Nacional. Santuário Nacional ele recebe anualmente 12 milhões de pessoas. Então, já é o grande representante do turismo religioso e está mostrando para a gente, com algumas ações, o quanto está se preparando para esses grandes eventos, para receber os turistas do turismo religioso, né? Então, alguns números do santuário que eu trouxe para vocês, é mais para mostrar que em alguns momentos a gente acha que o turismo religioso, que a gente tem uma ideia do que é o turismo religioso. Você falou turismo religioso para mim, eu falo terceira idade, né? Já logo vem à mente terceira idade. Eu também achei que fosse isso, terceira idade, que fosse realmente o grande público do turismo religioso. Porém, a gente acaba percebendo, através dos números, que uma pessoa da terceira idade, ela leva 3 ou 4 pessoas da família. E isso, quando somado, a terceira idade acaba não sendo o principal público. É o principal, sim, porque é a pessoa que acaba motivando os demais para ir, mas não é o único, né? Não é aquele, olha, não, esse é um turismo de terceira idade, e sim um turismo de faixa etárias distintas aí. Então, visitantes do Santuário Nacional, nós temos hoje em torno de 60% feminino, 40% masculino. Nós temos boa parte, praticamente 70% dos visitantes do santuário, eles são economicamente ativos, né? São pessoas que estão gerando renda, estão ativos, tem uma pequena parcela, que é a terceira idade, muitas vezes está dependendo ali de uma aposentadoria, mas a grande parcela é economicamente ativa. Porém, isso não nos garante que isso gera um ticket médio de consumo no destino. Eles tem sim, 70% que tem um poder de aquisição, porém, quando a gente entra um pouquinho mais nos números, a gente percebe que o poder de renda das pessoas que visitam é bem mais baixo, né? Então, 80% praticamente tem renda familiar de aproximadamente R$ 3.118. Então, é um poder de renda familiar para o turismo baixo, né? Então, é com essas informações que a gente vai trabalhando para implantar, e a iniciativa privada também vai fazendo uso dessas informações para encontrar modelos de negócio que cabe nesse segmento com essas informações, né? A gente gostaria que fosse diferente? Sim, mas o país não é, a realidade do país não é tão diferente disso, né? Então a gente acaba atuando nesse sentido. Visitantes do Santuário Nacional, então, como tem muito os 17 milhões que o Ministério do Turismo divulga, 10 milhões não permanece nenhum dia no destino, o santuário tem como o maior emissor de visitante a região sudeste, sendo São Paulo, com praticamente 50% dos visitantes, somados com Rio e Minas, dá 91% dos visitantes. Essa é a característica que mostra do visitante que vem e faz a sua experiência de fé e já volta para sua casa. Ou em outros momentos, o destino ele acaba sendo só uma passagem, né? Eu estou indo a lazer para a praia ou para a serra, eu paro nesse destino, que é o santuário, faço ali minha experiência e sigo viagem. Então eu nem permaneço na cidade. Às vezes até motivado por experiências ruins passadas, tá? Isso não é difícil de encontrar. Hoje as pessoas chegam lá e falam, nossa, como está bonito o santuário, como está bem organizado. Há 15 anos que eu não vinha aqui. Então, mas por uma experiência passada, deixou de frequentar e hoje está voltando a frequentar. Então, é todo um trabalho de reconquista dessa confiança que a gente está fazendo hoje no santuário. Então, 79% permanece menos de um dia. A gente tem 10% que fica
2 dias e 10% permanece mais de 3 dias. Aí, né? O motivo da visita, ele é preferencial voltado à fé. Né? Se a gente falar que o turismo leva as pessoas para o destino religioso, ou os atrativos turísticos levam, a gente talvez esteja um pouquinho enganado. Quando a gente olha para o santuário, você sabe que tem a necessidade de... Eu vou culturalmente participar de uma romaria que sai da minha paróquia, eu vou pagar uma promessa, eu vou pedir, vou agradecer, eu vou acompanhar um parente, ou eu vou conhecer o santuário. O turismo, se der tempo, eu vou fazer mais alguma coisinha. Então, o turismo está lá, a gente está lutando para ter uma visibilidade maior e realmente ser um motivo para que as pessoas permaneçam mais no destino. Então, hoje, o que é o conceito da gente falar um pouquinho da iniciativa privada? A gente vai estar falando de destino religioso, iniciativa privada. Foi uma forma que o turismo religioso, nesse caso em especial o Santuário Nacional, encontrou de conseguir oferecer para o seu devoto algumas facilidades, então alguns desejos que tinha, né, no santuário, porém são desejos distantes da atividade fim do santuário, que é pastoral, que é missa, que é isso. Então não tem uma competência específica em outras áreas. Aí eu tenho que buscar parceria. Né? Se eu não tenho aquela competência, eu vou buscar parceiros que possam vir e agregar com o empreendimento, com o atrativo. E uma das modalidades que tem dado bastante sucesso no santuário é a modalidade BOT, que é uma modalidade já aplicada muito na iniciativa, nas prefeituras, empresas de saneamento básico, tudo, porém está migrando isso para a área privada e para destinos religiosos também. Alguém já ouviu falar do conceito BOT? Se alguém... Não? Ninguém? Tá, interessante. Então, BOT, o que é o conceito? É Build, Operate e Transfer. Então, traduzindo, ele eu vou construir, eu vou fazer uma parceria, eu sou iniciativa privada, vocês são destinos religiosos, eu tenho uma expertise, eu vou fazer uma parceria com vocês e eu vou construir, eu vou operar por um período e ao final desse período eu transfiro a minha competência para vocês. Então eu vou me colocar à disposição para trazer essa competência, eu vou operar por um período e ao final eu transfiro para o destino. Porém, o que acontece? No final dessa parceria, ela pode ser de 15, 20 anos, o destino pode me contratar também para ser o operador desse meu negócio. Mas no primeiro momento eu faço essa operação. Então, com essa parceria, ela tem o foco nas necessidades do cliente. Na necessidade do destino, eu chego com a expertise para oferecer uma solução para esse destino. Né? Então, o cliente, o destino, ele fica isento de investir qualquer recurso. Ele disponibiliza para mim, às vezes, uma área, um espaço, um terreno, e eu vou lá e faço investimento no terreno. Mas ali, quando eu fiz, eu já estou doando aquele empreendimento, porém, no final do contrato. Então, o destino fica isento de investir, ele fica isento de ter qualquer responsabilidade com o sucesso do negócio, a responsabilidade de quem está vindo de fora, né? Então, tem uma responsabilidade baseada nos cenários, nas pesquisas e tudo, mas o destino não tem nenhuma responsabilidade. É lógico, o destino vai querer que dê certo, né? Ninguém quer que um negócio dê errado, mas a responsabilidade é toda do investidor. E a preocupação com a manutenção disso, a atualização, tudo é de quem está fazendo o investimento. Qual que é o direito? Quais são os direitos do cliente? Né? O cliente tem o direito de fiscalizar, né, a evolução do projeto, ver se as coisas estão acontecendo conforme programado, apoiar nas eventuais necessidades legais, porque às vezes uma empresa está vindo de fora, o destino ele tem uma relação bem mais próxima com prefeituras, órgãos para aprovações. O destino acaba criando uma nova fonte de renda, né? Quando a gente começa a operar, posso definir no contrato que eu já começo a fazer partilha de resultados já com o destino religioso. E o máximo, né? Você ter uma aquisição de um patrimônio valiosíssimo a custo zero. Você não investe nada para ter esse investimento. Então, isso é uma das características do conceito de construir, operar e transferir. Mas por que uma iniciativa privada faria isso se é mais
se você olhando é mais interessante para quem está recebendo, né? Porque é um conceito assim, é uma oportunidade de eu expandir meu negócio. Às vezes eu não teria essa possibilidade. Então, eu fazendo a parceria, eu tenho possibilidade de atuar nesse segmento. Então, no santuário, o case de sucesso que eu vou apresentar aqui para vocês é o case do bondinho. Não sei se vocês conhecem, mas lá tem um bondinho que leva os visitantes do santuário ao Morro do Cruzeiro. O santuário tinha essa necessidade de facilitar o transporte dos visitantes do santuário ao morro. Então, ali ó, a necessidade de transporte e mais um atrativo turístico. Então, como começou tudo isso, né? Então, tem um estudo de viabilidade, né, econômica, legal, de implantação. Você tem as necessidades, né, de implantação, as áreas. O bondinho lá em Aparecida, ele passa pela Dutra. Então, ele atravessa a Dutra. Isso era um impedimento legal, né, para conseguir isso. Isso o santuário pôde apoiar politicamente e conseguir essa aprovação. E o perfil do visitante também para ver qual tipo de empreendimento, quanto poderia cobrar na tarifa, quanto que eles estariam dispostos a, quanto os visitantes gostariam de pagar, estariam dispostos a pagar por esse atrativo. Então, feito esse estudo inicial, aí chegou um conceito de implantar um bondinho com 47 cabines, né, 6 pessoas por cabine, ligando essa rota de 1.100 metros e que leva 1.500 pessoas por hora, né? Como é um volume, a gente atua com grandes números, você tem que ter um empreendimento que ele esteja preparado para levar muita gente. Tá? Então, dessa pesquisa inicial, dessas análises, você vai para a elaboração de projetos, né? O bondinho, ele tem um conceito para ficar um pouco mais barato uma implantação, ele não pode ter curva, ele tem que seguir uma linha reta. E quando você fala que você vai ter uma linha reta com algumas torres de bondinho, você vai passar pela cidade. Então, você tem que encontrar terrenos disponíveis que você possa colocar essa torre. Nem sempre tem, né? Então, a primeira delas é essa, que fica dentro do santuário, bem ao lado do... Aqui o laser não pega, mas bem ao lado da Basílica, né? Então, se a iniciativa privada quisesse colocar um bondinho lá, jamais conseguiria comprar uma área como essa. Só consegue com a parceria. Então, essa é a primeira estação do bondinho. Aí nós temos ao longo do trajeto, são 7 torres, sendo as 2 primeiras torres dentro da área do bondinho. Foi necessário comprar um terreno para implantar uma torre. A 4ª torre, ela é bem interessante, que ela fica dentro do cemitério da cidade. Então, a 4ª torre, ela fica no cemitério da cidade. Então, a parceria viabiliza isso, né, de ter um envolvimento político, tudo. Conseguiu um espaço e, por muita sorte, Nossa Senhora abençoando ali, a torre caiu bem no lugar assim, que não tinha nenhum túmulo, não tinha nada, e foi possível fazer a instalação dessa torre. E a passagem pela Dutra, que era o grande desafio na parte legal do empreendimento. Então, feito isso, né, feitos os projetos, tem definições de responsabilidades. O que é responsabilidade do investidor e o que é responsabilidade do destino. Então, tem aí fica bem aberto o que o destino quiser assumir de responsabilidade, o que o investidor quiser assumir, é uma relação bem aberta. Tem uma análise de contrato para realmente saber essa aceitação. O cronograma de implantação, né, para viabilizar, não pode ser algo que demore muito, né, porque está acontecendo. E essa parceria de sucesso a longo prazo. Então, é um conceito que vai se criando com o passar do tempo, uma parceria, e essa parceria ela tem que seguir junto. Ela não pode ser, não, implantou, agora você atua da sua forma, não. Nós estamos dentro de um empreendimento religioso, então tem inúmeras situações que são decisões compartilhadas, né? Uma dessas decisões acaba sendo a gestão comercial, que é o valor do ingresso, né? Então, por mais que a gente tenha interesse e sabe que o empreendimento vale mais, mas a gente não pode colocar um valor de ingresso diferente do que o santuário gostaria de oferecer para o visitante. Então, sempre tem uma negociação, e isso é compartilhado, né? Então, é uma decisão conjunta. A gestão administrativa é toda do investidor. Então, o investidor faz toda a gestão administrativa, impostos, tudo é de responsabilidade do investidor. Tem a gestão de manutenção, que é expertise mesmo, que o investidor está oferecendo, né? Então, a manutenção do empreendimento, empreendimentos que recebem grande número de pessoas, tem uma visibilidade muito grande. Então, qualquer falha, qualquer algo
que não sai certo, ali repercute muito grande na mídia, né? Então esse é um dos grandes desafios. E a gestão de pessoas também é toda responsabilidade do investidor. Então, o investidor investe no turismo, investe no atrativo e faz a gestão administrativa, a gestão de pessoas, tudo, e a parte comercial acaba atuando junto. Não tem uma responsabilidade do santuário, mas tem uma... acaba se criando um conselho para falar de alguns aspectos, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês, não sei se todos conhecem o Bondinho, um vídeo bem curto, de 1 minutinho, que dá para a gente ver o que é o Bondinho, para quem não conhece, né? Então, essa estação que sai do santuário, né? São 6 pessoas por cabine e ele segue até o Morro do Cruzeiro. O Morro do Cruzeiro é um mirante que tem... Então, o visitante que vai ao Morro do Cruzeiro, ele tem a possibilidade de subir nesse mirante também, que é um conceito também BOT, o mirante, né, que for investimento externo para a construção e depois a transferência também para o destino. Eu vou mostrar para vocês como era o mirante antes e como ficou depois da parceria com a iniciativa privada. Isso dá uma ideia bem interessante do que era e do que se tornou, né, e o quanto é uma parceria ganha-ganha. Todo mundo ganha com esse projeto, né? Então é a vista do mirante para o santuário. Opa, deixa eu só... E aí, ao longo da operação, a gente acaba encontrando alguns desafios, né? Um dos desafios que nós encontramos lá foi assim: quando o bondinho parar, quem vai buscar as pessoas que estiverem no morro para o santuário, tudo? E aí a parceria ela vai se fortalecendo cada dia, né? E a nossa necessidade era assim: o bondinho parou, eu preciso ter uma empresa que me atenda e que o motorista esteja à disposição para já sair para fazer esse resgate. A gente não encontrou uma empresa que ou era muito caro para ter esse serviço. O que nós fizemos foi, na parceria, eu fiz um investimento e fiz uma doação de um ônibus para o santuário, que o santuário tem essa necessidade, e as pessoas, e o motorista já está circulando dentro do santuário, eu tenho um problema com o bondinho, esse ônibus que eu doei acaba saindo dali no momento de emergência e vai buscar esses visitantes que estão no Morro do Cruzeiro. Eu vou só colocar, acabou o nosso tempo aqui, eu vou colocar só um slide para que vocês vejam a diferença de um destino antes da iniciativa privada e depois. Antes, no Morro do Cruzeiro, ela tinha a cruz, que remete ao cruzeiro, lá no destino. Então, era essa cruz. Então, o visitante chegava e tinha essa vista ali, tinha uma visitação como essa, além das estações da Via Sacra. Com o investimento da iniciativa privada, a gente teve que remover a cruz, tudo. Mas o que era assim, com o investimento da iniciativa privada, ele ficou com o mirante. Aí a gente consegue ver o quanto essa parceria ela é rentável e ela contribui para o todo, né? Então não tem um lado que ganha e o outro que ganha, os dois ganham, né? Então, e são parcerias que vão se fortalecendo com o passar do tempo, né? Bom, trouxe mais algumas coisas, mas acho que não vai dar tempo. Não sei se a apresentação vai ficar disponível para vocês também, mas está aqui o meu contato, se vocês quiserem mandar e-mail. Eu atuo na empresa Lotus, uma gerenciadora que fica dentro do Santuário Nacional. A gente atua exclusivamente para o santuário, porém, se puder ajudar com algumas informações, estou à disposição. Pode mandar e-mail que a gente responde lá. Bom, obrigado. Muito bem, Fábio, parabéns. Acho que obrigado. Expôs bem para todo mundo. Nós vamos abrir as perguntas e eu já tenho a primeira pergunta, Fábio, que recebi aqui antes do pessoal. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu vou fazer as perguntas. Tá. E tenho a primeira pergunta que eu recebi para fazer para vocês, depois eu passo à plateia. Por muito tempo, fé e lucro foram considerados incompatíveis. Na atualidade, esse cenário mudou? Quais os motivos dessa nova realidade? Hoje acontece o lucro, porém o lucro hoje ele é traduzido em ações, né? Então, a filantropia
ela não deixa você ficar com lucro. Todo o valor recebido com lucro... Não? Tem gente... Estão me ouvindo? Tá? Então, o lucro hoje que se recebe, ele é todo revertido em ações sociais para manter a instituição, né? Então, são os hospitais, são as creches, e isso no destino. Então, no caso do Santuário Nacional, tem investimento na Santa Casa, na creche, nos projetos sociais de formação de músicos, de terceira idade, Lar Nossa Senhora. Então, isso eu vejo hoje, Pedro, que o lucro ele tem que existir na moeda, na negociação. Porém, ele não é algo que fica todo, ele é reinvestido no próprio destino, né, no próprio negócio. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta que deseja fazer? Levanta a mão, por gentileza. Fiquem à vontade, gente. Perfeito. Bom, se ninguém tem mais perguntas, não querem fazer uma provocação? O Fábio, ele conhece tudo de Aparecida, de turismo religioso. Ou vocês sabem que temos o nosso amigo aqui com a pergunta. Queria saber se o hotel da Rainha do Brasil também foi nesse mesmo sistema. Desculpa, não... Tá. Olha, tem uma pergunta aqui com relação ao Hotel Rainha do Brasil. O Hotel Rainha do Brasil, ele não é o conceito BOT. O Hotel Rainha do Brasil, ele é do santuário. Ele contou com consultoria para fazer a aquisição do empreendimento. Então, ele é fundo do BNDES. Então, a consultoria foi em busca do investimento, do empréstimo, para fazer a compra do terreno, a implantação, para fazer a compra do terreno e a implantação. Mas não é a iniciativa privada que fez o investimento, e sim através do BNDES. Isso. Temos mais uma pergunta aqui, Fábio. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Silvia Guimarães, sou do Ceará. E no Ceará nós temos algumas cidades que têm potencial em turismo religioso. E aí eu gostaria de entender um pouco mais como atrair o investidor para investir nesse segmento de turismo religioso, dentro desse contexto que você apresentou. Olha, basta ter números fiéis do destino para que tenha um estudo inicial para viabilizar ou não os investimentos. O que acontece, sim, o turismo religioso ele é dependente de um volume, né? O que eu vejo em muitos casos, até desejos de alguns destinos, ele tem um movimento, porém ainda não é tão expressivo para receber investimento aí de maior proporção, né? Investimento de bondinho, investimento... A gente tem no Santuário de Museu de Cera, agora um cinema 3D sem óculos, são investimentos altos. Às vezes a quantidade de visitantes acaba inviabilizando a atração desse investidor. Mas eu acho que, tendo interesse por parte do destino, basta procurar pelos investidores. Eu acho que assim, cabe conversas, cabe estudo, nada é descartado. Isso... Perfeito. Gente, vamos encerrar. Vocês viram que com a palestra o turismo religioso está só começando, tem muita coisa para desenvolver. O Fábio vai ficar aqui após à disposição de vocês. Eu também sou presidente da BAV no Paraná, mas também atuo no turismo religioso com a minha operadora, com a Domos. Se tiverem dúvida, a gente fica à disposição aqui. Mas agora nós precisamos encerrar por causa da próxima palestra. Muito obrigado, gente. Obrigado.